Não, eu estou assustado desde sempre com isso, porque, volto a dizer, né, eu fiz aquela velha aposta idiota com o Bisotto, que não iria ser preso tanta gente, foi preso mais de 1.000 pessoas, e o Bolsonaro foi inelegível, eu já acho que ele vai ser preso, rápido, inclusive, e agora a gente viu uma pena gravíssima que foi aplicada ao Aécio, de 17 anos de prisão com 15 em regime fechado. E segundo as notícias, essas penas podem ir até 30 anos de prisão. Ou seja, nós estamos falando de penas, minha gente, que são penas comparáveis a crime de homicídio, a crime de tráfico, a crime de latrocínio, a crimes hediondos. Então, a gente está equiparando, em termos jurídicos, a sanção que está sendo estabelecida por essas pessoas que participaram do ato com a sanção que é estabelecida para traficantes, homicidas, latrocidas, etc, etc. Para mim, isso é muito desproporcional. Eu, sinceramente, acho muito desproporcional. E, nesse sentido, eu vou até, entre aspas, bolsonarizar. Não é que eu vou bolsonarizar, obviamente. Mas eu achei mais razoável a fala do próprio Cássio Nunes, quando ele disse que a pena deveria ser entre 2 e 3 anos. 2 e 3 anos de cadeia, ou 2 anos, que se torna aí um pouco menos, já é bastante coisa. Já é bastante coisa, já é uma pena dura. No entanto, não é essa a orientação que vai vigorar no STF. O Alexandre de Moraes, ele deu o tom quando ele falou o que ele falou. Ele disse que não se podia reduzir a gravidade do que aconteceu no dia 8, que não é uma Disneylândia, né, como se as pessoas pegassem um ticket e fossem para lá. Ou seja, ele quis enfatizar que a coisa foi muito grave, que foi um atentado à democracia, e nisso, obviamente, a gente concorda. Foi realmente grave, foi uma tentativa. Eu não digo que houve uma tentativa de golpe, eu não acho que foi consubstanciada uma tentativa de golpe. O que eu acho que aconteceu é pessoas absolutamente histéricas, descoladas da realidade, e a gente sabe que essas pessoas são descoladas da realidade, são histéricas. A gente comentou várias vezes lives do pastor Sandro Rocha falando em clones do Lula, em Pelicano, falando coisas em código e tal, para, assim, centenas de milhares de pessoas. As pessoas que foram lá o dia 8, elas são a nata da nata da nata da loucura. É uma galera que achava que ia ter alguma coisa meio que por milagre. Então, realmente, as pessoas queriam que houvesse um golpe, elas queriam que tivesse uma intervenção militar, elas queriam Bolsonaro no poder, elas queriam anular a eleição. Beleza. Mas essas pessoas não são militares, elas não são terroristas, elas não são assassinos, elas não são mercenários, não são nada disso. Elas são cidadãos que foram tornados histéricos num processo de desacoplamento para com a realidade que ocorreu no bolsonarismo, e foram lá e fizeram um ato de quebradeira. Mais ou menos semelhante, se a gente for descrever materialmente o que é o ato, de atos que a esquerda eventualmente comete em seus protestos. A gente sabe que é de praxe nas esquerdas fazer protestos violentos, onde ela quebra vidraças, onde ela quebra coisas. Às vezes, exatamente, às vezes queima pneu, impede o tráfego. Ou seja, a esquerda faz isso. Em 2013, eu estava comentando com o Hernan antes de começar o News, houve uma tentativa de invasão. Essa tentativa lá em 2013, se tivesse consubstanciado por completo, provavelmente iria exibir atos e fatos muito parecidos em termos materiais com o que aconteceu no dia 8. Ou seja, é neste patamar que a gente está falando. No entanto, a sanção que foi aplicada, como eu disse, é uma sanção para homicidas, para traficantes, para crimes muito pesados. Então, é uma maneira que o STF está de dar uma marretada em todo mundo e de passar um recado. E aí eu vou complementar a fala do Orlando. Eu, sinceramente, acho, Orlando, que os mandatários, ou seja, as pessoas que têm o domínio intelectual do fato, eu acho que essas pessoas serão sim punidas exemplarmente. Eu acho que esse braço pesado do STF vai chegar nessas pessoas. Acho que vai chegar no próprio presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. Não acho que a situação dele vai ficar tranquila de maneira nenhuma. Eu só tenho uma ressalva. Eu não sei até que ponto o STF vai ser tão rigoroso assim se tratando de militares. Porque aí você envolve pessoas que estão numa corporação, que é muito corporativista, obviamente. Né? A gente sabe que havia uma ala do Exército, havia uma ala das Forças Armadas que queria um golpe. Isso é um fato. Havia uma ala. Eu não sei se era uma ala muito grande, se era uma ala muito pequena, eu não consigo mensurar isso, mas isso existia. Né? Mas quando você pune essas pessoas, você punir exemplarmente, eu não sei até que ponto o STF pode
puni-las, enfim. Se tem questões aí de tribunal penal militar, enfim. Não sei esses detalhes jurídicos, mas se você faz isso com pessoas do Exército, a coisa se complica um pouco. Eu acho que ele talvez não vá nesta direção. Agora, o Bolsonaro e outras pessoas que incitaram os atos, que fizeram as lives para chamar as pessoas, eu acho que essa galera vai ser punida duramente. Esse é o recado que eu sinto que está sendo dado. Eu, assim, sinceramente, eu me compadeço um pouco das pessoas que, na sua insanidade, foram pra lá, né? Assim, tinha um monte de gente ali que você vê. O cara não é um mercenário, o cara não é um... Entendeu? Não é uma pessoa que vai dar um golpe, não vai dar golpe nenhum. Ele foi a partir de uma loucura que implantaram na cabeça dele e se tornou aquilo que o Orlando falou. Ele se tornou um bode expiatório. E muitas centenas dessas pessoas que são bodes expiatórios serão punidas exemplarmente. É uma coisa que me impressiona bastante com a dureza, mas a essa altura do campeonato já é algo que a gente pode prever. Bem interessante o ponto. Eu só vou discordar uma coisa do Ricardo. Eu acho que foi uma tentativa de golpe. Aí acho que é até legal a gente fazer uma roda, acho que debatendo isso aqui. Bora. Por que eu acho? A natureza do golpe bolsonarista é que ele é uma conspiração pública o tempo todo, porque é uma conspiração que também é utilizada de forma bizarra para angariar seguidores, votos e dinheiro em redes sociais. O Bolsonaro falava o tempo todo da caneta. Para agir, isso não pós-eleição, preciso de vocês. Se não houver apoio nas ruas, não haverá como agir. Tem um discurso que ele faz ali, a Michelle tá ao lado dele, na frente do próprio público, que estava, enfim, à frente do palácio. E ele fala, preciso da caneta. Logo em seguida tá aquele Bibi, do canal Hipócritas. Ai, vai chegando a hora. E fala da caneta. O Bibi faz uma coletiva de imprensa, dando data e hora para uma primeira tentativa de invasão. Que há em Brasília, eles tentam invadir a Polícia Federal. É ali que é preso um índio. Aliás, um índio que foi solto agora. O índio deles foi solto. E eles o tempo todo noticiam, olha, para agir. E aí os convocadores de Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino... E aí toda essa turma de influenciadores bolsonaristas, especialmente o jornalista Oswaldo Eustáquio e o menino lá, o Bibi, do canal Hipócritas, eles avisam que é necessária a presença do povo. O que o povo faz? Vai pra frente dos quartéis. Foi descoberto agora pelo próprio Alexandre de Moraes que há duas entidades que financiaram, assim, financiamento material, bem óbvio, claro e centralizado, a maior parte dos acampamentos, que foi uma chamada Anda Terra, que é uma associação que começou com uma rádio ligada ao agro. E a outra associação é a ProSoja, que é simplesmente um órgão representativo dos produtores de soja, que se transformou em uma fábrica de financiamento de bolsonaristas. O Caio Coppola, por exemplo, está na folha de pagamento da ProSoja. Esses caras financiaram vários desses acampamentos. Os acampamentos na frente enfim, de quartéis, pedindo um golpe militar. Ó, intervenção militar. Tinha os influenciadores avisando intervenção militar, eles faziam convocações públicas para isso, e o pessoal foi pra frente do quartel pedindo uma intervenção militar. Eles acreditavam que a intervenção militar, se for lembrar, ia acontecer no dia 31. O Bolsonaro não ia dar a faixa pro Lula. O Bolsonaro pegou um avião e foi embora. Aí eles acharam, não, o plano é outro. O que acontece? Aquelas pessoas, elas organizam uma manifestação no dia 8 já no desespero, lá na Rapa do Tacho. E aí eu concordo que, assim, aquelas pessoas que estão lá presencialmente na invasão, elas não tinham acesso na hierarquia do golpe a todo o plano. Eles simplesmente... Elas iam entendendo as entrelinhas. Eu acho que falaram isso. E exatamente, elas iam recebendo estímulos que às vezes eram diretos, às vezes eram indiretos. Eles foram criando uma hermenêutica do bolsonarismo. Então eles ficavam tentando pegar os sinais e interpretando. Então deixa eu interpretar o sinal aqui. Aconteceu isso, aquilo. Fora que havia também alguma cadeia de comando direto. Por exemplo, vamos marcar uma manifestação na Praça dos Três Poderes no dia 8. E todos foram. Aí entra a armadilha, que pra mim é a armadilha do PT. Não houve aquela linha, aquele cordão de policiais ao redor dos prédios públicos, como sempre há nas manifestações. Sim. Sendo que o Flávio Dino foi avisado do ato, sendo que os ônibus chegaram. E mais, sendo que nos próprios quartéis em que havia a convocação, já era dito que eles iriam lá pra cima e que havia uma instrução para invadir os prédios públicos para o exército fazer a intervenção. Porque esse é um ponto que é interessante. Aquele cara que colocou a banana de dinamite em novembro de 2022, o plano dele era, com a banana de dinamite, que ia explodir num caminhão que ia até o aeroporto,
haveria motivos para colocar uma GLO, que é uma garantia de lei e ordem, e aí o Bolsonaro Sim. poder agir. Que era o gato lesmo-ornitorrinco do Rodrigo Constantino, que era uma das medidas que eles poderiam, vamos dizer, o presidente na desordem poderia fazer algo. O problema, em 2023, o Lula já era presidente, o Bolsonaro não poderia Não tinha meter mais a canetada. caneta. E aí, olha só que essa história é complicada. As teorias conspiratórias deles iam na linha de que, na verdade, o Lula não tinha assumido como presidente. E aí entra o pastor Sandro Rocha, porque o Lula foi morto. E o verdadeiro presidente da República em questão, vocês vão lembrar, era o Heleno. Não sei se vocês sabiam, quer ver o gabinete separado do Heleno, e o Heleno já estava governando porque o decreto da intervenção militar foi um decreto secreto pra coisa andar. O que acontece, que acho que, enfim, eu quero fechar o raciocínio. As pessoas tinham um ânimos golpista ali, elas tinham ânimos golpista, o que elas não tinham era, vamos dizer, acesso aos elementos mais centrais da hierarquia do golpe. Quem tinha, por exemplo, era o Anderson Torres, que já havia se tornado secretário ali. Então, a pena, obviamente, é profundamente desproporcional, a pena que envolve esse rapaz, o Aécio. O Aécio não foi mentor, ele não foi arquiteto do golpe, ele foi uma espécie de soldado raso de um golpe que foi planejado e executado por outras pessoas. Então, obviamente, assim, por mais que ele tenha estado presente na invasão, ele foi um cara que entrou e subiu em cima da cadeira do presidente do Senado. Ele é um cara que nos conteúdos compartilhados nas redes sociais, ele avisou que faria aquela invasão, porque o objetivo daquela invasão, no fim do dia, era substanciar uma intervenção militar por parte das Forças Armadas. Isso ajudou a dar a decisão ali do Alexandre de Moraes. Só que ele é um soldado raso de algo muito maior. Porque qual é o sentido dessa pena? Né? É ser educativa? Porque se é a pena para ser educativa, eles deveriam tentar pegar, então, outras figuras maiores. E aí seria qual o tamanho? Uma pena que não existe no nosso direito penal, de tipo 50 anos na cadeia? Porque um assassino não tem uma pena de 15 anos em regime... Ele não fica, na prática, 15 anos em regime fechado no Brasil. No Brasil, se fica 12 anos, é muito. Cassete, tem saidinha aí. Como é que fica isso aí? Então, assim, e aí, pra quem esse cara vai recorrer, que é outro elemento? Se ele já ele já foi julgado e condenado pela última instância. Vai restar o Tribunal Penal Internacional. Né? Então, a motivação das pessoas, a meu ver, é golpista. Só que eles são soldados rasos de um golpe. Aí, enfim, quero ver o que vocês acham. Eu vou discordar num ponto aqui. Primeiro, eu gostaria de dizer que o Fox Bender falou o seguinte: Cabum está parecendo um apresentador sério. Muito obrigado, quer dizer que eu não sou um apresentador sério. Não era, eu sou até um hoje. fingidor, um moleque, mas estou aqui fazendo um cosplay de apresentador sério. Eu sou muito sério, sim. Me respeite. Não, falando aqui do assunto porque, mesmo assim, que nos você importa. especialmente está muito elegante hoje com esse fundo. Falando do assunto que nos importa. Eu tenho algumas discordâncias, embora eu tenha gostado muito da maneira como você apresentou os fatos, porque você citou vários fatos, você foi construindo o raciocínio. Só que eu acho que aí a gente tem que delimitar com muito rigor o que é um golpe. O que é um golpe? Né? Um golpe militar é um ato de tomada do poder do regime democrático, que é um ato, via de regra, feito com armas e com a derrubada de um governante instituído, com a ruptura de uma certa ordem democrática que ali estava vigendo e com a tomada efetiva do poder. Uma pessoa, para participar de um golpe que seja assim definida, tem que ser uma pessoa que esteja fazendo isso. Ou seja, um agente armado, vou dar exemplos, né? Um agente armado que vá para uma determinada localidade e, sei lá, desarme os policiais e daí faça com que um caminhão passe por ali durante um golpe. Esse cara, ele está dando um golpe. Né? Um cara que plante uma arma química num determinado lugar e essa arma explode e daí as pessoas caem todas e esse cara está participando de um golpe. Ou, em termos burocráticos, né, um governador, para usar aí o exemplo do Anderson Torres, que faça algo burocrático e dissolva um determinado poder democrático ali, e feche esse poder, daí a polícia vai até o local e fecha o poder. Isso é, a meu ver, participar do golpe. O que é que aquelas pessoas fizeram? Assim, materialmente, elas fizeram o quê? Elas foram no lugar, elas invadiram um prédio público, elas quebraram as coisas naquele prédio público e elas ficaram ali numa esperança confusa de que alguém faria algo. Ou seja, para mim, a rigor, elas não participaram de golpe nenhum, porque nem houve um golpe. O que elas fizeram foi depredação do patrimônio público.
Se eu tivesse que enquadrar, vendo o que as pessoas fizeram, olhando o que elas fizeram, enquadrar na materialidade do que elas fizeram, eu diria que elas invadiram o prédio público, elas depredaram um prédio público, e foi isso que elas fizeram. Não houve armas ali, não houve uma efetiva ruptura de nada, e, sobretudo, essas pessoas não fizeram isso. Então, por exemplo, o cara que colocou a bomba lá, eu acho que esse cara cometeu um ato de terrorismo. Acho que dá pra enquadrar aquilo como um ato de terrorismo. Agora, a pessoa que quebrou as coisas e cagou na mesa, essa pessoa não deu um golpe, ela não participou de um golpe materialmente falando. Ela participou de ela depredou um patrimônio público e talvez a gente possa dizer que ela cometeu um atentado violento ao pudor, contra o pudor, né? Um atentado violento contra o pudor. Foi isso que ela fez, a rigor. Ela não participou de um golpe. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso na delimitação do que é um golpe para entender o que as pessoas fizeram efetivamente. E por isso eu acho que a pena é absolutamente desproporcional. Eu acho que a descrição dos fatos é uma descrição maliciosa, o que não quer dizer que eu não saiba, não veja que aquelas pessoas gostariam que houvesse um golpe. Que elas estavam ali preparadas para aplaudir se tivesse um golpe. Elas não estavam preparadas para combater ninguém. Elas não iam elas próprias fazer. Tanto é assim que elas aguardaram, veja só, elas aguardaram que as forças de repressão, as forças policiais fizessem algo. E elas vieram e fizeram, ou seja, prenderam todos. Aquela cena É isso que elas fizeram. Ou seja, eles estão chegando. Veja, é muito diferente esse cenário que eu estou descrevendo aqui, de você ter uma organização, você pega uma organização revolucionária. Aí você tem uma organização revolucionária efetiva, armada, aí ela vai lá, e ela prende um monte de gente, né? Cria um tribunal ali, um tribunal paralelo, né? Um tribunal para julgar de forma rápida aquelas pessoas, de justiçamento, como se dizia na época dos anos 60, e daí ela mata algumas pessoas, toma um poder aqui, toma um poder acolá. E aí daí você tem realmente uma ruptura institucional. Aí, sei lá, o Piauí resolve derrubar o governador, entra um cara lá e apreende o governador e bota o governador na cadeia, o cara senta na cadeira e começa a expedir uma série de ordens. Tal. Isso é um golpe. Isso não aconteceu no Brasil. E essas pessoas não participaram disso. Então, eu acho que está havendo uma analogia muito forçada, com o objetivo, sim, aí, assim, eu não acho que a pena nem é educativa. O propósito da pena que está sendo aplicada é vingança. É uma pena para se vingar e para mostrar, fica quieto. Vocês que ficaram aí falando, vou fazer o golpe, fica quieto, porque aqui quem tem a força sou eu. Vamos fazer a uma força é do enquete aqui? sistema. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho, falando, cara, não é possível que ninguém pensa como eu. Eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você e há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades, essas informações para o resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora.